dado mais cultos conosco. E o Gabriel, quando vem também lá do Maranhão, ele também sempre chega junto. Acho que é a segunda ou terceira vez, Gabriel, você por aqui. Terceira vez. Sejam muito bem-vindos. Eles vão casar, meus queridos. Olha que coisa linda. Nem parece, né, que estão na correria para casar. Olha, nem parece que estão fazendo mais orçamento do que prefeitura. Brincadeira, viu, meus queridos? Sejam bem-vindos. Mas quem já passou pela luta sabe. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Temos aqui a família querida, acho que é a segunda ou terceira vez que nos terceira vez, que são o Sérgio, Iane e Yasmin. Sejam muito bem-vindos. Temos duas queridas aqui, que são a Beatriz e Evelyn. Vocês são daqui da rua, né? Ah, que bênção, nossas vizinhas, meus irmãos. Coisa boa. Sejam bem-vindas, vizinhas. Em nome do Senhor Jesus. Temos a querida ali também, a mãe do irmão Jonathan, que é a Fátima. Seja muito bem-vinda também, em nome do Senhor Jesus. Acho que não me esqueci de ninguém. Amém, os demais todos de casa. Vamos dizer, sejam bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, a casa do Senhor é o lugar para todos aqueles que desejam adorar a Deus e serem edificados pela voz do Senhor. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. Eu acho que as crianças já foram para a salinha. Já, né? Mas vamos fazer uma oração pela vida delas. Senhor, nós queremos colocar as crianças que estão agora na escola bíblica, ó Deus, diante do Senhor, pedindo que o Senhor as abençoe, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, ministrando aos seus corações, que eles possam, ó Deus, desde esta tenridade, compreender a mensagem do Evangelho. No tempo oportuno, essa semente da palavra que é plantada em seus corações possa germinar, possa dar frutos para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Algo muito importante que eu quero trazer antes de nós irmos para o momento da palavra do Senhor. Duas coisas, na verdade. Diante dessa questão das chuvas que aconteceram aqui, como eu disse, a gente vai precisar reunir com o pessoal da liderança. E eu quero pedir, complementando aquilo que eu falei, se você conhece uma família que esteve em uma dessas áreas onde foram mais afetadas, por gentileza, nos comunique para que a gente faça então essa lista dessas pessoas que a gente vai dar essa assistência. E qualquer donativo que você tiver, você pode procurar os nossos irmãos do Ministério Compaixão. Quem são os irmãos do Ministério Compaixão? Irmã Lúcia, irmã Célia. Você pode falar também com o irmão Ricardo e com a irmã Isabel. Amém? Então procure uma dessas pessoas. Se você tiver algum donativo em alimento, alguma coisa que você possa entregar para esquematizar como é que pega, onde deixa, e a gente possa então ajustar essas questões. E obviamente que os irmãos irão acompanhar. A gente vai estar prestando contas, mostrando onde isso tudo vai estar sendo entregue, as pessoas que estarão recebendo esses donativos e esses recursos em nome do Senhor Jesus. Amém? Outra coisa que eu quero louvar ao Senhor, como um testemunho mesmo. Aqueles que estão desde esse período sabem, né, que o pastor Davi ele assumiu o pastoreio, a liderança da Igreja do Nazareno em 2021, dia 14 de janeiro. Na ocasião da assembleia em que ficou decidido e votado pela igreja que assumiria a liderança da INC, fizemos uma oração, o pastor Rubens, nosso superintendente, estava aqui, e nessa oração, um dos pedidos que eu fiz ao Senhor foi que ele levantasse mais obreiros. O trabalho da igreja precisa de pessoas que estejam capacitadas, que estejam preparadas e que queiram servir ao Senhor. Na ocasião, não entendia bem de que forma o Senhor ia fazer isso, e ele tem feito isso de várias formas. Ele tem trazido pessoas com experiência na caminhada cristã, no ensino, na pregação, tem trazido e somado à igreja, mas ele também tem levantado na própria igreja do Nazareno Caruaru pessoas que têm o desejo de aprender mais da palavra de Deus, de se capacitar para a liderança. E na ocasião, lá em 2021, a gente tinha o irmão Júlio que estava entrando no seminário. Hoje, para a glória de Deus, além do irmão Júlio, nós temos outros irmãos que tomaram essa decisão e começaram os estudos teológicos. Hoje, não sei se você sabe, mas eu preciso mencionar isso aqui, nós temos, além do irmão Júlio, que foi esse irmão que estava entrando no seminário na época, começando as primeiras matérias, nós temos a irmã Vandeline, e recentemente, né, a irmã Camila está estudando, fazendo matéria no Seminário Nazareno, a irmã Clara está também fazendo matéria no Seminário Pentecostal, a irmã Jaqueline está fazendo matéria no Seminário Pentecostal. Tem outras pessoas aí também desejosas, né, de estarem iniciando os estudos teológicos, mas eu creio que isso é resposta de oração da parte de Deus. Porque Ele levanta pessoas que levem a sério sua palavra e
Existe culturalmente a ideia de que só pode fazer seminário quem vai ser pastor. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu só posso fazer seminário se eu for chamado para plantar a igreja, ou para ser um missionário, ou para ser um pastor de igreja, né? Mas não é essa a visão que nós temos. Agora, é importante ressaltar que todos aqueles que desejam avançar, crescer no estudo teológico, terão o nosso apoio, desde que entendam que tudo o que aprendemos a respeito da palavra, da teologia, o conhecimento que nós agregamos, ele não serve de nada se ele não for transformado em serviço na igreja local. Então, estudar teologia não é só para quem vai ser pastor, não é só para quem vai servir no ministério, mas precisa ser para alguém que vai servir. Precisa ser para alguém que vai usar tudo aquilo que tem aprendido nesse processo, nesse aprendizado na casa do Senhor. E todos esses irmãos que eu mencionei aqui têm usado seus dons e talentos na casa de Deus, e eu me alegro muito com isso. Então, pastor, eu tenho um desejo de aprender mais. Procure a gente, converse conosco. Pastor, eu quero fazer seminário, como é que é? Procure a gente vai poder conversar, a gente vai poder lhe orientar, como eu tenho orientado outras pessoas, mas sempre entendendo isso. Conhecimento que não produz amor, serviço na obra do Senhor, não vale de nada. É apenas para satisfação do ego. E esse tipo de perspectiva nós não encorajamos aqui na igreja. Encorajamos que você sim cresça, aprenda muito da palavra, que você seja um mestre, que você seja um pastor, se você tivesse essa vocação, que você seja um missionário, se essa for a sua vocação, mas sempre com a perspectiva de servir na igreja local. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra do nosso Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo número 71. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem nós estivemos lá em Pesqueira, como foi mencionado aqui por Maíra. O pastor está tão cansado, eu vou falar sobre isso. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Tá vendo esse sapato aqui? Não era para ter calçado ele, era para ter calçado o sapato social. Mas eu só percebi quando a gente já estava no caminho para cá. Maíra disse, vamos arregaçar a manga para ver se fica pelo menos, se casa essa camisa social com... Deus já está gravando ali, né? Mas foi uma bênção, meus irmãos. Primeiro culto da JNI, da Caçula do Agreste, que é a congregação lá em Pesqueira. Nós estivemos trazendo a palavra, tivemos o culto ali, né, um espacinho. Quem foi lá em Pesqueira? Acho que alguns irmãos aqui já foram na inauguração, né? Estiveram lá no evangelismo. A congregação de Pesqueira é bem pequenininha, né? Eu creio que logo vai ficar inviável os cultos lá. Mas ontem tivemos um culto ali por volta de 25, umas 25 pessoas ali, não era... Umas 25 pessoas, trouxemos a palavra do Senhor, o tema do culto foi Jesus Cristo é suficiente, e glória a Deus, houve salvação, né, naquele lugar, o Senhor salvou uma vida, houve uma vida retornando para o Senhor Jesus, também se reconciliando, né, até demônio se manifestou no final do culto, o pastor Paulo estava dando a bênção, teve uma situação lá, mas glórias a Deus, também houve libertação naquela vida também, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ore pela expansão do Evangelho no Agreste. Ore pelas congregações que existem. Nós temos de congregação aqui, Garanhuns, aqui no Agreste. Temos a Pesqueira. Não me recordo se Santa Cruz já é congregação ou ainda é congregação organizada, mas devemos orar pelo avanço do trabalho do Senhor aqui nessa região, para que Ele nos dê estratégia e para que essas congregações possam ganhar líderes para pastoreá-las, para cuidar delas e que a nossa caçula logo seja promovida à irmã mais velha. Amém? Salmos 71. Nós vamos ler, como eu disse, os versículos 5 e 6. Se você achou
esse texto. Dá um glória a Deus aí, bem forte. Eita benção. Esse pegou aí, mesmo na mesa do som. Pegou aí, não foi? Tá vendo? É porque você tem que estar aqui. Amém? Salmo 71, versículos 5 e 6. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto dos Salmos: Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã de louvor, de adoração ao teu santo nome, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará. Mais uma vez, essa manhã nós nos colocamos completamente, ó Deus, submissos à tua voz. Não queremos agir de forma rebelde diante da palavra do Senhor. Queremos obedecer aquilo que ela tem a nos falar hoje. Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, tem misericórdia das nossas vidas e fala ao nosso coração. Toda resistência ao Evangelho, à mensagem da palavra, seja quebrada pelo poder que há no Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o título da mensagem, da reflexão que nós traremos essa manhã é Fortes contra a positividade. Vamos repetir? Fortes contra a positividade. Pastor, está repreendido. Como assim? Você vai pregar hoje que a gente tem que ser forte contra a positividade? Exatamente. Inclusive, quando eu vinha, a gente viajando para a Pesqueira, eu comentando sobre a palavra de hoje, aí eu disse, a palavra vai ser fortes contra a positividade. Você se acha uma pessoa positiva? Aí Maíra disse, sou. Eu disse, diga isso não. O que estou querendo dizer então, meus irmãos, quando eu digo que a mensagem de hoje é fortes contra a positividade? Eu estou falando a respeito de uma cultura, de um tipo de visão de mundo, na linguagem dos coaches, de um tipo de mindset que tem permeado a nossa sociedade hoje. E que, ao invés de entregar o que tem prometido a ela, você vai ser forte, você vai ser bem-sucedido, você vai conseguir tudo que você quer, tem feito as pessoas cada vez mais fracas, debilitadas em suas emoções e prejudicadas, inclusive na sua vida com Deus. E por que, pastor, o senhor está falando sobre isso? Porque, infelizmente, esta ótica da má positividade, que eu vou explicar agora o que é, tem invadido a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que gostam de ficar vendo coisa de história, sabem que, mais ou menos nos últimos 30, 40 anos, surgiu lá nos Estados Unidos, através especialmente de um camarada chamado Kenneth Hagin, um tipo de pensamento que é classificado como confissão positiva. Quem é que já ouviu esse termo? Confissão positiva. O que é a confissão positiva? Ela é basicamente a percepção de que, uma vez que nós temos fé em Deus, uma vez que nós somos filhos e filhas de Deus, a nossa palavra, e aí eles se apropriam de algumas coisas do grego, mal interpretadas, a nossa palavra ela tem poder, tal qual tem poder a palavra do Senhor. Essa expressão teológica, ela vai dizer que naquele texto, por exemplo, onde o Senhor Jesus fala, se vocês tiverem fé em Deus, do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte, sai daqui, vá para aquele lugar, e ele vai obedecer. E aí dentro dessa corrente se interpreta que essa fé em Deus, na verdade, é uma fé de Deus. Que o cristão, naquilo que ele fala, ele se apropria do poder do próprio Deus para realizar coisas. É basicamente isso que é confissão positiva. E por causa disso, há muito, até dentro do evangelicalismo, talvez até você tenha ouvido pregadores dizerem isso, declare, determine, fale isso e aquilo e vai ter que obedecer porque está debaixo da sua palavra, da sua autoridade, enquanto essa pessoa que tem esse poder de mexer nas estruturas espirituais. E meus irmãos,
Levado a extremo, esse pensamento é um pouco perigoso. Levado ao extremo, esse pensamento, eu não estou dizendo que nós não devemos ter fé, não estou dizendo que nós não devemos confiar na provisão de Deus, não estou dizendo coisa nenhuma nesse sentido. Estou dizendo que nós não podemos colocar no homem, nós não podemos depositar no ser humano um poder que ele não tem. E a positividade, ela é basicamente isso. Não apenas a confissão positiva, mas o senso que tem permeado, que saiu da ideia de confissão positiva e já está invadindo o mundo corporativo. Já está invadindo outros setores da sociedade e se misturando com aquilo que é ensinado dentro da casa do Senhor, dentro das igrejas do Senhor, de que tudo vai dar certo se eu fizer determinado tipo de coisa. Todo mundo aqui já foi pego com algum vídeo em que alguém diz, você está fazendo determinada coisa errada. Eu na época que eu estudava para concurso, tinha muito isso, mas demais. Eu descobri um método em que você... Esses dias, eu estava no Instagram, aí tinha uma propaganda, talvez quem gosta de pesquisar coisas de livro deve ter visto essa propaganda, de um determinado instituto que promete que você vai ler não sei quantas centenas de páginas no dia com a total absorção. Aí a propaganda era 3 olhos. Leitura normal, era um olho que mexia assim. Inclusive era bem macabra a propaganda, quando você olha assim, porque era um olho preto e branco. Leitura normal, aí era a pessoa mexendo no olho bem muito. Leitura rápida, não sei, leitura através do método tal. A pessoa praticamente com o olho parado assim. E prometendo ler não sei quantas páginas. Nós vivemos em uma sociedade do arracha para cima, dos métodos. Que diz, se você tem dificuldade, tem enfrentado problema com alguma área, basta que você mexa determinados aspectos, basta que você ajuste isso aqui e o resultado é garantido. Na década de 90, para você ter uma ideia do que eu estou falando, isso invadiu as conversas sobre crescimento de igreja. Algumas igrejas nos Estados Unidos, algumas bem conhecidas, Saddleback Church, Willow Creek, que é do Bill Hybels. Várias igrejas que hoje são mega igrejas, elas começaram a se tornar o que a gente chama de igreja sensível ao interessado. Com a baixa do evangelho, com a baixa da pregação da palavra, com a crise que os Estados Unidos têm vivido já há décadas a respeito do evangelho, com tudo isso que tem acontecido lá, essas igrejas elas perceberam que se elas aplicassem determinados métodos, se elas aplicassem determinados tipos de estratégia, que faria com que a igreja agora fique totalmente preocupada com que as pessoas se interessam, isso atrairia mais pessoas. E o movimento das mega igrejas começou a partir daí. O que eu estou dizendo com isso tudo? Que positividade, essa ideia de que tudo precisa dar certo na minha vida, tudo precisa acontecer exatamente como eu planejo, porque eu apliquei os métodos certos. O que eu estou dizendo com essa longa introdução que eu estou fazendo é que a vida cristã não é assim. A caminhada com o Senhor não é assim. E vem me preocupando sobre como o pragmatismo, sobre essa perspectiva de tem que dar certo, tem que atingir o resultado, tem que atingir a meta, tem que bater isso aqui, tem que acontecer dessa forma, tem levado as igrejas a confiarem mais no método do que no Espírito Santo. Tem levado as igrejas a confiar mais nas metodologias, e não há problema nenhum em aplicar metodologias de crescimento na igreja. O problema é quando a gente acha que o evangelho é isso. O problema é quando a gente acha que tudo tem que dar certo porque eu fiz o que a cartilha manda. O problema é quando eu acho que eu tenho condições de determinar todo e qualquer resultado do que acontece na minha vida. Eu vim hoje, essa manhã, com o meu tênis e camisa social para dizer para você que isso não dá certo. Essa positividade é um problema. Ao ponto, meus irmãos, de que eu tenho visto coisas
absurdas. Pessoas, líderes, atribuindo ao púlpito, não o púlpito no sentido de pregação, se fosse, atribuindo ao formato do púlpito. Compra aquele púlpito lá, que tem, eu vou dizer, que tem aquele desenho metal, que é o acrílico em cima, que tem aquele negócio de acrílico do lado. É sucesso. Nossa parede é preta, tá vendo? Tem pessoas que têm apostado nisso, para que as pessoas conheçam o Evangelho. Inclusive, nós somos uma igreja de parede preta que canta hino. A gente buga a mente das pessoas. A gente é um... Glória a Deus. É sobre isso que eu estou falando, que eu estou querendo que você entenda hoje de manhã. Por detrás dessa cultura de positividade, dessa má positividade, tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer como você planeja. Apenas aplique esse método aqui. Apenas faça dessa forma como o guru da internet ensinou. Apenas aposte tudo que você tiver no método. M. Baldes dizia, Deus não unge métodos. Deus não unge estratégias. Deus unge pessoas. E quando a igreja ela deixa de ser sobre pessoas e passa a ser sobre métodos, estratégias, fórmulas, a igreja falha. Ela pode estar apinhada de gente, mas ela falha. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo que nem sempre aquilo que dá certo está certo. Nem sempre aquilo que dá resultado segue o princípio que deveria seguir. Nem sempre, e eu não estou dizendo que eu não quero que a nossa igreja, falando, por exemplo, da questão de números de igreja, que a nossa igreja cresça. Eu quero muita gente aqui. Mas eu quero a partir dos princípios corretos. Eu não quero me render ao pragmatismo para que isso aconteça. Me render a esta cultura de má positividade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque por detrás disso tudo, por detrás dessa questão há dois problemas. Primeiro é que aqueles que são adeptos da positividade, vou chamar de positividade tóxica. Aqueles que são adeptos da positividade tóxica, eles desconsideram a complexidade da vida. Existem fatores na minha e sua vida que a gente simplesmente não tem controle nenhum. Aplique o método que você quiser. Faça o que você quiser. Estude quanto você achar que precisa estudar a respeito de cada assunto. Nem tudo depende de você. Na verdade, pelo que vemos aqui nesse texto, quase nada depende de nós. Por detrás dessa positividade, o grande vilão, o grande mal por detrás dessa cultura de positividade é a independência. É a independência. Por detrás de todos os gurus dos métodos e das estratégias, por detrás de todas as promessas de que tudo sempre vai dar certo, de que basta você falar, basta você aplicar determinado método, basta você fazer de tal forma, por detrás de tudo isso está o vilão da independência, que diz para mim e para você que nós temos condições de controlar o que acontece na nossa vida. Por que pessoas se desesperaram nesse processo de pandemia que nós vivenciamos nos últimos anos? Pessoas milionárias, todos os recursos, perceberam que não tinham controle de tudo. De forma muito dolorosa, às vezes, a gente sente por todas as famílias, por todas as pessoas que perderam alguém. Nos compadecemos. Mas uma das coisas que a pandemia nos ensinou é que nós não temos controle sobre tudo. Que às vezes nem tudo dá certo. Que às vezes o planejado, metodicamente, pensado estrategicamente, nem sempre dá certo. Primeira coisa que eu quero dizer para você dentro disso tudo, então, amém? Compreendeu essa primeira parte?
Primeira coisa que eu quero dizer para você dentro disso tudo é: não há quem não dependa de Deus. A palavra do Senhor fala nos evangelhos, o Senhor diz que Deus, Ele é bom sobre maus e sobre as pessoas justas. Ele faz chover e dá o sol para as pessoas justas e injustas, para os bons e para os maus. Pense na pessoa mais ateia que você conhece. Ela é dependente do Senhor. Pense na pessoa que nem é ateia, mas é um pouquinho diferente, a religião não está muito preocupada com as coisas de Deus. Ela é totalmente dependente de Deus. Pense na pessoa que está caminhando no Evangelho há 30, 40 anos. Ela é totalmente dependente de Deus. Pense na pessoa que está visitando hoje a igreja, você que nos visita. Você é totalmente dependente de Deus, só para que você exista. Você é dependente do Senhor. A palavra de Deus, ela reconhece que Deus é quem sustenta a vida dos seres humanos, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas, meus irmãos, a pergunta é: quantas pessoas reconhecem de fato que a vida delas depende do Senhor? Quantas pessoas que vivem a sua vida cotidiana lá fora, os seus afazeres, o seu trabalho, que desenvolvem as atividades ao longo dos dias, elas entendem que tudo que elas fazem depende exclusivamente do Senhor? No meio de toda a tragédia que vinha acontecendo ontem, sempre tem um engraçado, né? Aí o engraçado filmando, acho que foi aqui na Coab, aquele rio d'água, e ele dizia para a pessoa do lado: pula aí para tu virar estatística. Brincando com a situação. E é exatamente dessa forma. Nós somos frágeis. Nós não suportamos as adversidades. Quando você olha os documentários, por exemplo, a respeito do tsunami que aconteceu em 2004, ali na Indonésia, maremoto, você vê como a gente não é nada, como a gente é frágil. Você vê aquilo que os salmos falam, que a nossa vida é apenas um sopro. Mas quantas pessoas vivem a vida lá fora entendendo isso? Quantas pessoas lá fora não estão sendo enganadas por essa positividade tóxica, que diz para elas: faz desse jeito aqui, vai dar tudo certo. Nas finanças, pessoas, meus irmãos, têm tirado a sua vida por ouvirem essa galera na internet dizendo que faz isso, isso aqui, vai dar tudo certo. A pessoa perde um rio de dinheiro, daí a pouco tira a própria vida. Quantas pessoas, meus irmãos, estão depressivas porque fizeram promessas para elas, porque prometeram coisas para elas que vai dar tudo certo. Faz do jeito que eu estou dizendo, que você vai assumir o controle. E aí o coração pecaminoso, ele ouve isso e diz: coisa boa assumir o controle, coisa boa ser o capitão da embarcação da minha vida, coisa boa determinar o que eu faço ou o que eu não faço, coisa boa agir como se a minha vida fosse um algoritmo. Maíra está se formando em psicologia, eu estou ajudando algumas coisas que ela está fazendo nas redes sociais, e tudo que eu falo para ela é de algoritmo, porque eu gosto de pesquisar sobre coisas de redes sociais. Eu tenho um outro trabalho que a gente compartilha de teologia wesleyana no Instagram, e lá no Instagram a gente é um pouquinho refém dos algoritmos. Você quer fazer alguma coisa assim, não poste nada 3 horas da tarde não, pelo amor de Deus. O algoritmo vai te pegar. Cuidado na hashtag que você coloca lá. E tem gente achando que a vida é assim, que a nossa vida, com todas as complexidades que ela tem, com todos os fatores que uma infinidade delas nós não controlamos, elas são como os algoritmos da internet. Basta fazer assim, e o resultado é X. E a quantidade de seguidores é X. E vai acontecer isso. Não é assim que funciona. Mas quantas pessoas lá fora sabem disso? Quantas pessoas que estão aqui hoje sabem disso? Quantas pessoas têm sido enganadas por promessas de que tudo vai dar certo? O pior, promessas de que tudo vai dar certo, quando elas não estão vivendo certo, quando elas não estão obedecendo à vontade de Deus. Está cheio de gente pregando por aí e que não consegue fazer a diferença entre aqueles que creem e não creem,
e fazem promessas da palavra de Deus, que Deus prometeu para quem crê, para quem nasceu de novo, para pessoas que nunca nasceram de novo. Não é assim que funciona. Você ainda precisa nascer de novo, se você ainda não nasceu de novo. Você ainda precisa da mensagem do Evangelho. Não importa se o pregador da internet está te dizendo que vai dar tudo certo. Jesus te ama e vai dar tudo certo. Não, Jesus te ama, Ele bate na porta, Ele espera uma resposta, para que então Ele possa entrar, cear e dizer: eu estarei com você até a consumação do século, mesmo quando tudo não der certo. Porque nem para quem serve a Jesus tem promessa de que vai dar tudo certo. E o chamado deste salmo, o chamado é para que a gente abandone a dependência de boca. Agora eu vou falar para os crentes. Diga para quem está do seu lado: abandone a dependência de boca. O que é dependência de boca, pastor? Dependência de falar. Dizer que depende de Deus. Talvez, meus irmãos, esse tipo de situação é mais perigoso, é mais nocivo do que a pessoa que acha que controla a vida dela, que não depende de Deus. É a pessoa que diz que depende. É a pessoa que fala com um impecável discurso religioso: eu dependo do Senhor. Eu não vou a lugar nenhum sem o Senhor. Mas vive como se não dependesse. Vive como se não fosse assim. Na primeira oportunidade faz do jeito que ele quer. Do jeito que ele acha que é certo. Esse tipo de dependência de boca geralmente vem de pessoas que conhecem algo da parte de Deus. Conhecem alguma coisa da palavra e do caráter de Deus. E elas se apropriam do Salmo 23. Não, do Salmo 23, do primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mal sabem que o salmista está dizendo que, na verdade, porque Deus é meu pastor, eu não tenho falta de nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou então, eu dependo do Senhor. Ou então, como a gente sempre pergunta nos evangelismos: quem é Jesus para você? Jesus é meu tudo. Tira Jesus da vida dele, a pessoa continua vivendo normal, gente. Tira Jesus da semana dele, tá tudo certo, a pessoa está tranquila. Que conversa é essa de Jesus é tudo e a gente tira Jesus da parada? Normal. Mudou nada. Dependência de boca. Em teus braços é o meu descanso. A semana, a loucura. Como se você e eu pudéssemos controlar aquilo que acontece na nossa vida. Talvez, meus irmãos, de todas as coisas, a gente sempre fala que na vida cristã e no exemplo muitas vezes da igreja de modo geral, há muita distância entre aquilo que se fala e aquilo que se pratica. Talvez neste assunto da dependência, talvez esse seja a maior distância quilométrica entre aquilo que se fala, se canta, se prega e aquilo que se vive. Talvez seja neste assunto em que os cristãos mais têm distanciado o discurso da prática. Talvez é nesta área da dependência, de reconhecer o Senhor entre os seus caminhos, de lembrar do texto de Provérbios que diz: o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez seja nesta área em que os cristãos têm mais distância entre o discurso e a prática. Em que mais dizemos: Senhor, se o Senhor não for nesse negócio, eu não vou não, mas vai. Olha os termos que o salmista coloca nos versículos 5 e 6. A dependência dele do Senhor. Pois tu és a minha esperança. E o apóstolo Paulo, ele fala que esperança que se vê não é esperança. Ou seja, a nossa dependência de Deus, ou seja, a expressão desse relacionamento que confia na provisão do Senhor, ainda que as coisas não aconteçam como o nosso planejado, essa linguagem da dependência, ela vai além das coisas que nós enxergamos. Enquanto a positividade tóxica, enquanto essa cultura de positividade equivocada dos nossos dias fica prometendo resultado, Deus está dizendo: olha, você depende de mim mesmo quando não tem resultado nenhum.
Aconteceu nada. Augusto Nicodemos, ele diz que fé, e aqui eu aplico a esperança, não é só quando Deus opera grandes sinais, quando Deus faz grandes coisas. Fé, sobretudo, quando eu passo 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos servindo ao Senhor sem ver nada. Não tem anjo, não tem bandeja de promessa. Fé muitas vezes é isso. Nada está acontecendo, porque esperança que se vê não é esperança. Esperança que está diante dos nossos olhos não é esperança. Capítulo 11 de Hebreus, o autor falando sobre os heróis da fé, ele diz que esses heróis da fé, eles vislumbraram de longe, porque nenhum deles conheceu o Senhor Jesus Cristo. Jesus no Evangelho de João diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou, ou seja, de longe. Esperança. Esperança para além do que é visível, do resultado. Como cantamos aqui, minha fé não está firmada nas coisas que Deus faz. Não está firmada naquilo que Deus pode me entregar. Nas bênçãos de Deus. Nos resultados visíveis. Sirva ao Senhor, mesmo que nada extraordinário esteja acontecendo. Sirva ao Senhor. Busque ao Senhor. Mesmo que até o final da sua vida você não veja anjo nenhum. E alguns anjos é até bom a gente não ver. Sem nada extraordinário. O irmão contou outro testemunho dele em Pesqueira, quase que eu omiti o meu. No final da mensagem eu ia contar alguma coisa no meu testemunho, quase que eu tirava depois que eu ouvi o testemunho do irmão. Misericórdia. Tem gente que fica abalada porque não... mas eu cresci na igreja, não passei não sei quantos anos no mundão, bebendo, na farra. Tem gente que só acha que coisas extraordinárias assim são usadas pelo Senhor. Mas você, que teve uma vida tranquila, na igreja, fez grandes coisas, não aconteceu grandes coisas, tem servido ao Senhor. Você também é servo. Você também tem um testemunho. E o testemunho é: eu tenho servido ao Senhor. Desde cedo, como foi o meu caso, 12 anos. E eu louvo a Deus que Ele me preservou. Mesmo quando eu era crente fajuto, na adolescência, Ele me preservou na igreja. Ele me preservou na casa do Senhor. Esperança. Há um outro termo aqui que é mencionado pelo salmista: em ti está a minha confiança. Ou coisa difícil da gente encontrar nos dias de hoje. Aqueles que são mais maduros, vou dizer velhos, aqueles que são mais maduros, lembram talvez da época em que dois camaradas faziam um acordo e um tirava um fio do bigode e o outro tirava outro fio do bigode e pronto, acabou-se. Ai do camarada não cumprir aquela palavra que ele tinha acordado. Mas a palavra, no dia de hoje, não vale nada. Aquilo que a gente fala não vale nada. Eu digo, desdigo daqui a pouco. Eu prometo daqui a pouco esqueci o que eu falei. A gente combinou, foi? Mas o salmista, ele não está falando de seres humanos, ele está falando do Senhor. E na palavra dele a gente pode confiar. Na palavra dele a gente pode depositar a nossa dependência. Confiança está ligado não apenas ao caráter de Deus, mas está ligado à sua palavra. Temos conhecimento, meus irmãos, de um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que executa toda a sua vontade. Que desde o princípio tudo o que tem sido falado a respeito dele tem se cumprido. Confie no Senhor, mas não só de boca, de atitude, de ação. Eu me lembro, já que eu estava falando sobre testemunho, eu me lembro quando a gente estava conhecendo o Evangelho, meu irmão desenvolveu uma alergia terrível por causa de picada de inseto e fez tantos tratamentos. Ele tinha noites que ele não conseguia dormir porque ele inchava todo do nada. Tampava a respiração dele, ele não conseguia respirar direito, era uma agonia, um sofrimento. Eu tinha uns 10 anos na época, ele tinha uns 8. E a gente estava conhecendo o Evangelho nessa época através do casal Adelvan, Marilu, bênção nas nossas vidas. E chegou um ponto que pai e mãe disseram: a gente não tem mais nada para fazer. É recorrente.
E a única coisa que foi feita foi uma oração. Nós confiamos no Senhor. Mesmo que não dê o resultado. E louvado seja o Senhor, nunca mais aquilo se repetiu. Mas e se não tivesse acontecido? Sabe esse irmão que a gente cantou a música dele aqui, o Delino Massal, a gente estava falando sobre isso no ensaio. Deus é Deus. Música forte, música impactante, letra forte. Há alguns anos o Delino perdeu a mamãe dele. Pastora, creio que da Assembleia de Deus, estava no culto, chegou uma pessoa transtornada, tentaram acalmar, invadiu o espaço da igreja e a pastora foi assassinada por esse senhor que entrou no espaço da igreja. E quando não dá certo? Aí vem a confiança que nós temos na palavra de Deus. Outra expressão que é utilizada pelo salmista: desde o ventre materno dependo de ti. Ora, como podemos depender de um Deus que a gente só pode confiar quando a gente vê as coisas acontecendo? Quando a gente vê os resultados. E a última expressão que ele diz é: tu me sustentaste, desde as entranhas de minha mãe. Pode ser entendido aqui, sustentar, ou no sentido de fazer separação, escolher. Nós cremos que Ele nos amou primeiro. Nós cremos que a salvação vem do Senhor, que Ele, através de sua misericórdia, da sua bondade, contemplou o nosso estado de pecado e tem nos sustentado desde o nosso ventre materno. E eu estou caminhando para o final dessa mensagem, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Pedir que o grupo do louvor possa já se chegar. Vou pedir que você feche seus olhos. Porque eu quero trazer duas figuras de dependência. São duas figuras corriqueiras, mas uma talvez seja bem negativa, mas para você entender o que é que a gente está falando quando nós mencionamos dependência. Primeira figura que eu queria que você pensasse, que você avaliasse o seu nível de dependência de Deus, é a figura do bebê. Pouquíssimas coisas são pouquíssimas pessoas são tão dependentes quanto um bebê. Ele não faz absolutamente nada na vida dele sem auxílio do seu pai, sem auxílio da sua mãe, sem intervenção de alguém que o ajude. Ninguém em sã consciência diz pro bebê: olha, bebê, faz o almoço aí. Bebê, joga o lixo para fora. Ô bebê, e essa conta aqui? Já pensou? Não mais. Tendo que pagar uma conta. Queria que você olhasse para você mesmo essa manhã e dissesse: será que o meu relacionamento com Deus é assim? No que diz respeito à dependência, não estou falando de maturidade. Maturidade cristã, ninguém pode ser bebê não. Tem que ser adulto, tem que comer alimento sólido. Estou falando de dependência do Senhor, dependência da vontade de Deus. Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente pode afirmar isso a respeito de nós mesmos? Eu sou tão dependente de Deus quanto um bebê é dependente do seu pai e da sua mãe. Não consigo fazer nada. Não tenho poder sobre nada. Mas eu quero trazer uma segunda figura de dependência, que é a figura do alcoólatra. Tive vários casos de alcoolismo na minha família. Graças a Deus isso foi quebrado na geração do meu pai. Deus destruiu isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queria que você pensasse, porque a gente costuma dizer que essa pessoa que é alcoólatra, ela é uma dependente. Você já viu uma pessoa que é alcoólatra em abstinência? Como ela fica? Ela treme. Ela não raciocina direito. Ela não consegue encontrar prazer em outras coisas.
ela não pensa em outra coisa a não ser o próximo copo de bebida. Agora inverte aí esse polo. Imagina se nós dependêssemos de Deus tanto quanto um dependente químico depende. Não estou dizendo que Deus é uma droga, entenda o que eu estou falando aqui. O salmista, se não falha a memória, Salmo 84 diz: a minha alma suspira e até desfalece pelos átrios do Senhor. Quando poderei me apresentar diante do meu Deus? Será que você pode dizer isso hoje de você mesmo? Meu Deus, eu estou desfalecendo. O dia está transcorrendo, eu fui trabalhar, eu fui estudar, eu fui fazer as minhas atividades, mas eu dependo tanto de Deus. A minha alma está tão conectada à vontade do Senhor, ao desejo do Senhor para a minha vida, que eu não consigo. Eu começo a desfalecer, começo a me fazer mal, passar um dia sequer longe da presença de Deus, longe de buscar o Senhor. Quantos de nós podem dizer isso hoje? Nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero fazer um convite nessa manhã. Primeiro convite, 2 convites eu quero fazer nesse momento. Primeiro convite é para chamar você ao lugar de dependência. Mas esse primeiro lugar de dependência é para aqueles que foram enganados quando o mundo disse que tudo ia dar certo. Foram enganados quando as promessas falharam. Estão arrasados talvez e estão desiludidos com as promessas que as pessoas fizeram de que tudo ia dar certo. Hoje, para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não tem a promessa de que tudo vai dar certo, mas tem uma promessa que o mundo não pode fazer para você. Jesus disse: eu estarei com vocês, mesmo quando tudo não der certo, mesmo quando tudo não acontecer do jeito que você está esperando. Você não vai estar sozinho, porque quem promete lá fora, quem garante, entre aspas, lá fora, deixa sozinho. Mas Jesus não abandona. Jesus não deixa o barco. Então eu quero te fazer esse convite essa manhã, a dizer: Senhor, eu estou cansado de depender das minhas forças. Eu já tentei. Essa manhã eu quero depender do Senhor. Eu quero que a minha vida seja encontrada em Ti, como diz o apóstolo Paulo. Se há alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu peço que você faça um sinal com as suas mãos, para que nós possamos orar por você. Há alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer: Cristo, essa manhã eu desisto de controlar a minha vida e eu quero que a minha vida seja agora controlada pelo Senhor. Se você deseja fazer isso, faça um sinal com as suas mãos. Não há ninguém aqui para julgar você. Não há ninguém aqui para olhar ou apontar nada para você. Há apenas uma igreja que está orando por você, orando para que você possa tomar essa decisão hoje, que irá mudar a sua vida. Eu quero depender do Senhor. Eu quero uma vida de dependência. Eu quero uma vida governada e guiada pelo Senhor. Faça um sinal com as suas mãos. Nós queremos orar por você. Não se preocupe. Ah, mas como é que vai ser amanhã? O que é que eu vou fazer amanhã? E se a segunda, quando chegar? O momento de decidir é agora. Se você quer fazer isso hoje, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. O Ministério do Louvor irá louvar ao Senhor e essa oportunidade continua aberta. Em nome do Senhor Jesus, você pode levantar nas suas mãos e nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar para que esse Jesus possa ser o Senhor da tua história e de tudo que você tem vivido. Mas vamos louvar, vamos ter esse tempo de louvar ao Senhor em nome de Jesus. Não vale a pena existir.
Ele está te chamando hoje. Ele está convidando você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Além desse convite, você ainda pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você ainda pode levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero. Não importa se já tenha feito 1 ou 2 vezes. Eu quero esse Senhor Jesus, eu quero depender dele. Mas além disso, quero fazer uma outra oração para aqueles que já servem ao Senhor, mas que de alguma forma têm tentado controlar a sua própria vida, dizendo assim: eu tenho autonomia. Que até às vezes cantam: eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu sou do Senhor, a minha vida é governada pelo Senhor, mas não abre mão de governar aquela área ali. Se você essa manhã deseja fazer essa oração de dependência para todas as áreas da sua vida, dizer: Senhor, eu confio mesmo que eu não veja. Senhor, eu dependo mesmo que os resultados sejam adversos. Eu dependo mesmo que tudo que eu planejei não deu certo. Talvez você está vendo isso hoje. As promessas falharam. Talvez até alguém disse que estava sendo usado por Deus, prometeu algo para você, mas não era de Deus, era do homem. E você se decepcionou, frustrou. Deus está te convidando essa manhã: vem de volta, mergulha na dependência de mim. Se você está aqui essa manhã e deseja que eu ore pela sua vida, vem até o altar do Senhor. Ah, pastor, mas a gente vive fazendo oração no altar. Essa mensagem de março sobre ser fortalecido contra os sentimentos da vida, ela é importante, porque é um render do nosso coração, é uma rendição do nosso coração. Quando dizemos que queremos ser uma igreja emocionalmente forte, é sobre isso que estamos falando. Não há nada de mágico aqui nesse lugar, mas há algo especial na sua decisão de vir até aqui orar ao Senhor. Há algo de especial quando você diz: eu vou até o altar do Senhor. Isso aqui é cimento, meu irmão, não produz nada. Mas o que Deus pode fazer através dessa decisão de se render à vontade do Senhor, isso sim importa. Isso sim é importante. Isso sim tem validade. Nós vamos orar. Eu vou orar pela sua vida enquanto o Ministério do Louvor continua adorando ao Senhor, enquanto o restante da congregação continua adorando o Senhor. E todos que estão aqui, aqueles que ainda desejam chegar, você pode vir. Estão dizendo: Senhor, eu desisti das promessas humanas, das palavras falhas, e essa manhã eu decido depender totalmente e inteiramente do Senhor em minha vida. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Preciso de ti.
precisamos de Ti, Senhor. Essa manhã, mais uma vez, dizemos: precisamos do Senhor. Sem o Senhor não iremos a lugar nenhum, Pai. Deus, que todos aqueles que foram frustrados pelas promessas de uma positividade enganosa possam encontrar refúgio no Senhor, possam dizer: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que a nossa dependência possa ser a dependência de um bebê, ó Pai, que não consegue ir a lugar nenhum, que não pode fazer coisa alguma a não ser aquilo que é da vontade do Senhor para a sua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. Nós entregamos tudo o que aconteceu aqui nas Tuas mãos. Abençoa a vida dos Teus servos ao longo dessa semana. Abençoa o trabalho de Suas mãos. Ó Deus, que todo o povo de Deus se lembre que não somos, ó Deus, nós que iremos fazer esta igreja prosperar, que iremos fazer esta igreja avançar, mas somos somente a boa mão do Senhor, há somente o poder do Espírito Santo, ungindo não métodos, mas ungindo pessoas, ungindo vidas, ungindo almas e preparando-as para ganhar as multidões de Caruaru, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará, para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Vá na paz do Senhor Jesus. Amém? O pessoal da mídia, o pessoal de como nos reunir para a gente tratar do assunto. Em nome de Jesus.